Olá, tudo bem? Sou Rosmar Rodrigues Alencar, professor de Processo Penal e Filosofia do Direito. Estou aqui na segunda série de vídeos que tratam da minha carreira. Completei 30 anos de carreira no mês de janeiro deste ano e estou aqui contando como foi a minha trajetória e o que é que foi útil para que eu obtivesse êxito em 13 concursos públicos, dentre eles 2 de professor de universidade pública e logrando o cargo de juiz federal agora na atualidade. Neste vídeo em específico, nós vamos traçar a nossa trajetória de defensor público a promotor de justiça. Isso que foi do ano de 2002 a 2006. Foi um período bem profícuo em estudos. Quando eu me tornei defensor público da União, eu saí do cargo de capitão do Corpo de Bombeiros, imediatamente para a reserva não remunerada, e fui para a cidade de Belém do Pará. Naquele período, eu pensei comigo que deveria continuar estudando e levei uma biblioteca profissional até a cidade de Belém e lá mantinha um ritmo de leitura antes do trabalho e depois do trabalho. Isto é, apesar de ter uma carga pesada de serviço em uma atividade que era novidade para mim, eu procurei levar pelo menos um livro específico de cada uma das disciplinas. Então, por exemplo, de constitucional, eu me fiz acompanhar pelo José Afonso da Silva e já tinha lido outros cursos e livros que tratam de alguns assuntos monográficos de direito constitucional. Levei também livros sobre direito econômico, como o do Eros Roberto Grau, e assim por diante. De direito penal, estudei, inclusive, o Juarez Tavares, a teoria do injusto penal naquele período. Foi interessante porque eu coloquei em prática a alternância das disciplinas que cairiam em qualquer concurso público. Eu chamo esse tipo de disciplina, esse tipo de matéria, do feijão com arroz. Existem assuntos que recorrentemente são cobrados em concursos públicos, assim como disciplinas que não podem faltar, como é o caso de direito constitucional, geralmente direito administrativo, processual, dentre outras que te dão bagagem, como é a hipótese de filosofia do direito e teoria do direito. Essas foram as disciplinas e a metodologia que eu levei a cabo comigo. 1 hora por dia, pelo menos, que dava em torno de 10 páginas. E esse número de páginas eu procurava situar em uma média de 30 páginas por dia, com uma forma de manter um contínuo das matérias uma a uma, ou seja, para que as disciplinas fossem vistas de maneira simultânea a cada 7 dias, que corresponde a uma semana. Essa foi então a forma que eu aliei um dia a dia pesado, em termos de atividades novas, como era o caso de direito previdenciário, que um defensor público da União precisava conhecer, e aquelas que eu não poderia deixar de ter contato diário, porque seriam úteis para concursos futuros. Bom, a estada em Belém do Pará foi muito curta, foi em torno de 2 meses, e eu já estava a caminho com o concurso de promotor de justiça no estado do Rio Grande do Norte, cidade de Natal. E para lá eu fui removido. Então passei 2 meses em Belém e continuei neste cargo por mais 6 meses na cidade de Natal. Lá, à época, eu era o único defensor, não tinha funcionários, então fui eu mesmo que, com o auxílio dos colegas que me antecederam, contratei 4 estagiários que conseguiram dar uma força no trabalho e, ao mesmo tempo, conduzi um número de ações, à época, bem considerável. E era um tempo que exigia muito, né, de energia para o trabalho, porque a demanda por direito previdenciário era muito grande. E lá em Natal, eu também continuei fazendo a leitura desses livros que eu mencionei e mais um acréscimo, que era o estudo dos informativos de jurisprudência. Então, religiosamente, eu lia os informativos de jurisprudência do STF, do STJ, e estava sempre com eles à mão, porque no período de intervalo eu fazia a leitura dos informativos. E no período em que eu estava onde morava,
eu fazia a leitura dos livros de maneira alternada. Naquela época eu estudei o livro do Afrânio Silva Jardim, Direito Processual Penal, e foi uma das formas que me asseguraram um empenho maior quando me tornei promotor de justiça no Rio Grande do Norte, porque lá fui promotor criminal durante todo o período. Uma época eu fui promotor exclusivamente criminal e usei os conhecimentos que lia nos livros de processo penal, daqueles autores mais clássicos sobre o tema, e coincidentemente fiz uma especialização em processo penal, embora morasse no interior. Essa especialização era em Natal, eu precisava viajar, né? Eram 400 quilômetros da cidade onde eu era titular, em Pau dos Ferros, como promotor de justiça, e foi também uma maneira que eu fui colocando em prática os elementos teóricos que eu aprendia com os estudos. Isso me deu potência, né? E é interessante que o que você vai estudando pode ser útil na hora de você responder uma prova. E muitas das vezes aquilo que eu estudava caía em prova, mas por uma coincidência, né? Um elemento de sorte que dava um impulsionamento nas notas de quem já tinha lido a matéria. Ao mesmo tempo, aquilo que eu praticava como promotor, o que eu pratiquei como defensor público, não ficou perdido, porque muitas das vezes a prova discursiva, em especial aquela que exigia que você elaborasse uma peça, né, uma peça processual, era uma prova que tinha conteúdos que eu usei bastante como defensor público ou como promotor de justiça. Então, de repente, você vai elaborar uma sentença na prova de juiz, ou você vai elaborar uma petição do Ministério Público, e aquilo que você trabalhou com atenção e se dedicou é útil para fazer a prova do concurso público. É por isso que eu sou um daqueles adeptos que acha que você não deve ficar em off para só estudar para passar em concurso público. Isso talvez dê certo para algumas pessoas, porque afinal a metodologia é de cada um, né? Agora, eu sempre trabalhei muito e estudei ao mesmo tempo com o dimensionamento daqueles espaços que eu tinha à minha disposição, e acabou que eu me aproveitava da parte prática para colocar uma dinamicidade nos elementos teóricos que eu estudava. E aquilo que a gente praticava com atenção, muitas das vezes era um motivo de recompensa na hora de elaborar uma prova de concurso público. Foi o que aconteceu quando eu fiz concurso para juiz federal, que a peça processual, no caso a sentença civil que eu precisava elaborar, foi exigido conhecimentos de direito previdenciário. Ora, como defensor público, eu atuei muito, fazendo petições iniciais, audiências previdenciárias, atendendo as pessoas, e aquilo que eu me esforcei para compreender à época como defensor público me foi útil para responder a prova, também me foi útil para exercer a minha profissão e lecionar, né? Eu hoje sou professor da Universidade Federal, e lá também, o professor de Universidade Federal, além das disciplinas que ele foi selecionado para ensinar, ele pode auxiliar em outras disciplinas, como é o meu caso. Eu leciono Direito Previdenciário também, e sou muito grato às funções que eu exerci antes, né, de ser professor universitário, porque você consegue dar melhores resultados quando tem uma experiência e compreende dessa maneira também de forma mais efetiva a teoria. Eu espero que tenham gostado. Esse é o nosso segundo vídeo. Eu vou fazer um terceiro contando a trajetória de encerramento das minhas funções como promotor de justiça e o tempo que eu estou hoje como juiz federal, há 16 anos, completam 17 anos agora, dia 2 de abril, para dar um retrato, né, de como você pode dimensionar tempo, disciplina e muita vontade em construir uma trajetória melhor. Um abraço, não esquece de deixar o joinha no vídeo e inscrever no canal. Obrigado.